Blog do Jazão, com o doutor Diego Torquato. Doutor, viemos aqui em virtude da repercussão que houve hoje, tanto a nível municipal como a nível estadual, sobre o fechamento dos leitos de UTI pela COPMED. E segundo uma publicação de um blog local, o senhor teria afirmado num vídeo. Eu queria que o senhor esclarecesse essa situação para o povo de João Câmara e do Rio Grande do Norte entender de fato o que está acontecendo e, aproveitando, o doutor falar também quantos leitos chegaram de fato, quantos leitos estão servindo a população de fato, em plena atividade. Então, hoje eu estava no pronto-socorro, eu sou médico do pronto-socorro, plantonista do pronto-socorro, são escalas diferentes. Tem o pronto-socorro, que é onde eu faço parte, na segunda-feira, como plantonista, e tem a escala da enfermaria Covid, que foi aberta pela CESAP. Tem a enfermaria Covid e tem os leitos de UTI, que é outro colega que está de plantão hoje, doutor André. Quando eu cheguei no plantão, eu falei com o doutor André, perguntei como é que estavam os pacientes, porque eu queria saber se tinha alguma vaga, porque tinha um paciente meu que eu ia encaminhar para a enfermaria. Ele falou que tinha os pacientes, tinha uma vaga, a gente ia encaminhar um paciente, e eu perguntei quantos tinha na UTI, ele disse que não tinha nenhum. Aí eu perguntei, tem nenhum paciente na UTI? Ele disse, não, que não tinha nenhum porque estava ainda faltando uns ajustes para poder funcionar plenamente a UTI. Tem uma coisa séria, né? Tem que abrir, tem que estar tudo certinho para poder funcionar, para poder credenciar e ela realmente está funcionando. Está faltando pouca coisa, está faltando o aparelho da máquina de diálise, que precisa, estava faltando alguns eletrólitos, alguns exames que precisavam fazer, segundo o médico que me passou. Eu não faço parte da escala da UTI e nem da enfermaria de Covid, foi o colega que me passou, que está lá de plantão, disse que estava faltando esse ajuste, estava faltando também exame de imagem, que é a radiografia. Tem a radiografia, chegou um aparelho de radiografia, mas não está instalado ainda. Tem previsão para ser instalado, parece que essa semana. Então, por isso, os leitos não estavam sendo utilizados. Tem 5 leitos prontos, habilitados pela CESAP, para funcionar. Dos pacientes que estão na enfermaria Covid, nenhum está necessitando, por enquanto, de suporte ventilatório, que precisa ir para o ventilador mecânico, mas, se precisar, tem ventilador disponível. Então, quando chegou, estava no pronto-socorro, recebi a informação que tinha um deputado que queria falar comigo, o doutor Coronel Azevedo. Recebi, vi a comitiva dele, o pessoal da mídia, acho que é da mídia pessoal dele, da rede social dele, e fez algumas perguntas e eu respondi. No meio da entrevista, não achei nem tanto uma entrevista, ele veio para tomar alguns esclarecimentos como deputado para saber como estava o funcionamento. Tinha um blogueiro no meio também. E foi quando ele perguntou alguma coisa do tipo lá, eu respondi, mas ele distorceu completamente tudo. E na matéria que ele publicou, ele distorce tudo, inclusive até o título já está até errado, dizendo que eu disse que a COPMED fechou os leitos. A COPMED não tem, como é que se diz, não tem função de fechar, não é órgão fiscalizador, não tem esse poder de fechar como a Anvisa, por exemplo, ou até o Conselho Regional de Medicina, que pode bloquear alguma coisa. A COPMED não tem esse poder. COPMED, eu falei, COPMED é que assumiu a escala, COPMED presta o serviço, é terceirizado. Os médicos que vão trabalhar na UTI, vão trabalhar na enfermaria de Covid, são da COPMED. E, em momento algum, diz que a COPMED fechou a enfermaria ou fechou a UTI, porque a COPMED, eu seria responsável de dizer isso, porque eu sei que não tem fundamento. Não compete a COPMED fechar serviço hospitalar nenhum, ela presta um serviço. Mas a matéria do blogueiro da cidade, ele distorceu completamente, passa a ideia de que eu estou dizendo que a COPMED fechou um leito. Não existe isso. Inclusive, eu falei que está bloqueado no sentido de que ainda não tem, está faltando ainda alguns ajustes para poder funcionar plenamente, que é a radiografia. Ele até fala que eu cito que precisa de um tomógrafo, né? Eu disse que o ideal seria uma tomografia, que é o exame... É o melhor exame para poder se acompanhar paciente de Covid, mas ninguém é doido de querer uma tomografia aqui. Tomografia é difícil de ter até na capital, avalie no hospital regional. Não precisa. É a radiografia que já tem, vai ser instalado, está tudo pronto. Tem a radiografia no hospital, só falta instalar, deve instalar essa semana. Aí teve mais, eu não li a matéria toda, mas ele assim, distorceu muita coisa que não foi dita. Foi feita algumas perguntas pelo deputado, foi respondido, e depois isso repercutiu de uma forma que acabou me prejudicando também a COPMED,
que é todo mundo parceiro. Eu faço parte de uma empresa que presta serviço ao pronto-socorro, Copmed está prestando serviço à enfermaria com a UTI. Todos são médicos, todos são amigos e todos são trabalham nos mesmos serviços praticamente. Não tem competição entre uma empresa ou outra, nada disso existe. Todo mundo está aqui para prestar seu serviço. Falou também que eu estava suprindo a vaga, foi o que eu expliquei. Semana passada não estavam ainda os médicos da Copmed. E então foi preciso, 2 pacientes agravou, foi preciso eu entubar, coloquei no ventilador e precisou ficar dentro da UTI. Como não tinha ainda a UTI funcionando, não tinha os médicos ainda, eu, como estava no hospital, e por eu estar no hospital, eu tenho que responder por tudo que acontece aqui. Então, eu tive que assumir os pacientes. Fiquei com os 2 pacientes, para depois não pecar como negligência médica. Então, todos os 2 pacientes foi estabilizado, ficou sob minha responsabilidade o tempo todo. Apesar de eu estar no pronto-socorro, também de cobertura UTI, e tudo transcorreu normalmente durante o plantão. Doutor, para a gente finalizar, só para deixar bem claro para o nosso leitor, da zona rural principalmente, que às vezes não entende tanta informação e fica questionando quem está falando a verdade às vezes. Mas, para a gente quebrar esse tabu, eu gostaria, se o senhor pudesse responder, foram prometidos 10 leitos. Segundo todas as mídias, do próprio governo do Estado, chegou 5. Desses 5 que chegaram, de fato, o que está disponível para a população hoje, em plena atividade? Então, foi previsto, eu não sei bem, porque eu não faço parte, como eu disse, da escala da UTI. Mas, assim, instalado, eu sei que tem 5 que dá para funcionar plenamente, porque eu, inclusive, quem admitiu os primeiros pacientes dessa UTI semana passada, dia 6, praticamente eu inaugurei, então, a UTI, no dia 6, com 2 pacientes, tinham 5 leitos. Quanto está habilitado lá no site do Regula, eu não sei, porque hoje eu não entrei no site para olhar. Mas tem esses 5, já que está todos os equipamentos já prontos, e inclusive tem mais ventilador que dá para instalar mais. Ou seja, se for realmente abrir os 10, vai se complementar para abrir os 10. Esses 5 eu sei que está montado porque eu passei a segunda-feira passada, o tempo todo na UTI, tinha esses 5 leitos. Dos 5, estava 2 ocupados. Passou a segunda-feira com 2 pacientes lá. Doutor, e uma notícia boa é que hoje não tem ninguém no leito de UTI. Por quê? Primeiro que, graças a Deus, estão precisando. Tem, se eu não me engano, tem 8 pacientes de Covid confirmados na enfermaria de Covid, mas todos estáveis, não tem nenhum precisando de um leito crítico. Estão todos bem, nenhum precisa de suporte ventilatório. E se precisar, se desestabilizar, for preciso entubar, colocar no ventilador, tem disponível. Doutor, muito importante seus esclarecimentos. Agora eu vou virar a câmera aqui para mim. Está aí, população de João Câmara, as palavras do médico Dr. Diego Torquato. Nós viemos aqui mostrar, esse vídeo vai na íntegra, sem cortes, a verdade do que está acontecendo no Hospital Regional de João Câmara. Hoje, não tem nenhum paciente necessitando em João Câmara de leito de UTI. Graças a Deus. Tem 8 que estão na enfermaria. E dos 10 leitos, 5 estão em plena atividade. E tem mais alguns equipamentos que podem ser montados outros, mais alguns. Então, doutor, queria agora fazer mais algum esclarecimento? Como eu disse, falta alguns ajustes. Como eu falei, falta só alguns pequenos ajustes, que é o que eu tinha dito, inclusive ao deputado, O raio-x instalado, que já está aqui, a máquina de hemodiálise que vai chegar, vai ser uma portátil, e a escala, segundo a Copmed, está fechada já com os intensivistas para poder abrir a UTI e funcionar plenamente. Mas hoje, graças a Deus, e espero que continue assim, ninguém precise de UTI. Ok, doutor Diego Torquato, Blog Jazão agradece. Blog de Jazão, a voz de Mato Grande.